prisões. Ontem nós trabalhamos provas e hoje a gente vai trabalhar prisões, então. Beleza? Então vamos lá. Naquele mesmo esquema de deixar o seu caderninho organizado, a gente vai por tópicos. Então, tópico número 1, conceito. Para você colocar no seu caderno, o que seria um conceito de prisão? Então coloque, prisão, 2 pontos. É a restrição da liberdade. Claro que isso é um conceito que eu estou inventando agora. Se você me perguntar e de amanhã eu já não lembro mais. Então a gente vai fazer um outro tipo de conceito. Então, conceito de prisão é a restrição da liberdade da pessoa física, claro, né? Pessoa jurídica não pode ser presa. Então, é a restrição da liberdade da pessoa física por causa do cometimento de um ilícito penal. Então, a pessoa física, ela praticou um crime, por causa do cometimento de um ilícito penal. Então, uma pessoa física praticou um crime. Uma das penas a qual ela estará submetida será a prisão. Veja que esse conceito nos leva diretamente para o tópico 2 que eu vou colocar aqui, ó. Prisão penal é a mesma coisa de prisão civil? Sim ou não? Não, né? Não. Se no conceito eu coloquei para vocês que prisão é a restrição da liberdade da pessoa física por causa do cometimento de um ilícito penal, então se a pessoa praticar um ilícito civil, em regra, ela não será presa. Verdade? Certo ou errado? Você, um ilícito civil, vamos lá, você deu um cheque sem fundo. Você tinha uma multa civil, seu contrato de aluguel para vencer dia 5, o vencimento, você só paga dia 15. São vários ilícitos civis. O ilícito civil terão outros tipos de penas, mas não prisão. Mas vamos lá, prisão civil. Será que nenhuma prisão civil existe no nosso ordenamento? Tem uma, qual? Alimentos. Então olha aqui, quer dizer então que o devedor de alimentos, ele pode ser preso, ele pode ter essa prisão civil decretada. Tranquilo até aqui? Veja que você precisa ler a Constituição Federal. Vocês veem como que é o lance do cérebro, né, rapaz? O lance do cérebro é uma coisa esquisita. A gente para de olhar tal coisa, a gente esquece automaticamente. Eu fui dar uma lida hoje no artigo 100 da Constituição Federal, que trata dos pregatórios. Tinha uma porrada de coisa má que eu não lembrava. 2, 3 anos sem ler. Todas as informações que não são suficientes, o cérebro vai jogando fora. Ele precisa jogar as informações que não são necessárias, porque teoricamente a memória teria um limite. Então o cérebro vai descartando. Como é que você tem que provar, mostrar para o cérebro que aquela informação é importante e ele não pode jogar fora? Revisando, sempre trazendo para a parte de cima. Programação neurolinguística, PNL, tem, se estiver com tempo, dê uma olhada nisso, a forma como você aprende. Então você precisa de técnicas, você precisa saber essas coisas, como que você aprende, como que você estuda, qual horário do dia que você rende mais. Tem um monte de concurseiro que estuda madrugada. Por que ele estuda madrugada? Silêncio, tem ninguém enchendo o saco, a casa está quieta. Tem gente que estuda de manhã, o cara acorda de manhã dando bom dia para todo mundo.
exemplo, essas pessoas precisam ser estudadas. Como é que acorda de manhã feliz, gente? Meu Deus do céu. Mas o cara acorda leve, então ele rende bem de manhã. Eu me livro, de manhã eu acordo só o óleo e é bom. Cada corpo, cada organismo responde de um jeito. Então você precisa saber disso. Legal? Então olha só. Você está lendo a Constituição Federal, aí você se depara no artigo 5º dizendo o seguinte: não é proibida, não é permitida a prisão por dívida, a prisão civil, exceto no caso de devedor de alimentos e o depositário infiel. Não é assim que está escrito na Constituição? Está escrito assim. E aí um cara que não faz cursinho, um cara que não assiste videoaula, um cara que acha que ele é autossuficiente e ele vai só com a leitura da Constituição, ele lê isso aí, vê na questão, coloca certo e leva tinta. Sabe por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, a Carta sobre Direitos Humanos que nós temos no Brasil, diz que a prisão civil por dívidas não é mais permitido. Não é mais permitido, tá? Se você fosse para um concurso mais pesado, um concurso mais difícil, a banca examinadora ia perguntar para você por que a Constituição, que é o topo, diz uma coisa, e um tratado internacional que diz sobre direitos humanos diz outra, e o STF seguiu essa outra. Por quê? Para você que assiste, vai que você está fazendo um outro concurso, né? Diferente, concurso jurídico, procuradoria, defensoria, tudo mais. Você precisa saber que nós temos lá, já vimos na aula constitucional, as normas de eficácia plena, as normas de eficácia limitada e as normas de eficácia contida. Norma de eficácia limitada, como é esse caso da Constituição Federal, precisa de quê, pessoal? Precisa de uma lei que venha dizer, que venha mostrar quando que eu vou aplicar isso aí. E esse tratado internacional, ele justamente impede que seja feita essa lei. Então, como eu não posso fazer a prisão do depositário infiel, porque não tem lei, a única prisão civil que nós temos hoje no Brasil é alimentos. Eu não sei o que é depositário infiel, e a falta dessa informação está me atrapalhando em entender o conteúdo. Legal, vamos ver. Você compra um carro, alienação fiduciária, é o empréstimo. Eu fiz um empréstimo lá, eu fiz um financiamento lá no banco. O nome desse financiamento é alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei 911 de 67, se não me trai a memória. Só sei que o Decreto-Lei 911, certeza absoluta. Quando eu trabalhava no gabinete, fazia muita sentença em cima disso. Você faz o financiamento do carro, alienação fiduciária, paga uma parcela, paga a segunda parcela, da terceira para frente você não paga mais. O que o banco faz? Busca e apreensão. Entra com uma ação judicial pedindo a busca e apreensão. Calma. Realmente, o juiz olha se essa petição inicial preenche os requisitos desse Decreto-Lei 911. Se preencher, manda apreender o veículo. Ia lá e apreendia o veículo. A lei fala de depositário judicial. Seria uma pessoa responsável pela guarda de bens apreendidos. Isso só existe na teoria, na prática não existe. Então o que o juiz fazia? Deixava o bem com a própria pessoa, com o próprio devedor. Olha, esse bem seu está penhorado, você não pode vender, você não pode sumir com ele, você tem que cuidar até o final do processo. O cara fazia isso? Não. Pegava o carro e empurrava para a Bolívia. Pegava o bem e empurrava para a Bolívia. Quando chegava na sentença, na hora de entregar o bem para vender, ele falava, não tenho mais esse bem. O que o juiz fazia? Decretava a prisão civil dele. Ele era um depositário, o cara que recebeu a incumbência de cuidar de um bem litigioso, infiel, porque era para ele cuidar do bem, ele pegou e vendeu o bem, sumiu com o bem e agora não tem dinheiro para pagar o banco. O que o juiz fazia? Decretava a prisão.
desse cara. Essa era uma prisão civil. Era uma prisão civil. O que os advogados faziam? Toma habeas corpus, tome habeas corpus, tome habeas corpus. Um belo dia, um desses habeas corpus chega lá no STF, e aí o STF fala: olha, no Brasil, por causa do Pacto de São José da Costa Rica, não tem mais prisão do depositário infiel. Acabou. Por quê? Porque ela é uma norma de eficácia limitada e o Pacto de São José da Costa Rica impede que seja feita uma lei regulamentando essa prisão. A única prisão civil que nós temos hoje no Brasil é a de alimentos. Vencemos isso com 3 minutos, importante. Vamos para o tópico 3. Conceito, prisão penal, prisão civil. Vamos lá, tópico 3. Pessoal, a regra no Brasil é a liberdade, certo? A regra é a liberdade. A exceção é a... Se você confundir isso na prova, você já perdeu um pontinho gratuito, precioso, e que ninguém vai perder, ninguém que estuda direitinho vai perder. Regra, liberdade. Exceção, prisão. Legal? Regra é a liberdade, exceção é a prisão. Isso tem relação com qual princípio constitucional? Isso mesmo, princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Eu só posso ser preso após o julgamento em segundo grau. Hoje, em 2019, nós estamos tendo essa aula. 2019, o que está prevalecendo é isso aqui, tá? Está prevalecendo aqui. Foi condenado no primeiro grau, foi condenado no segundo grau, já pode começar a cumprir a pena. Eu não sei qual o ano que você estará vendo esse vídeo, porque o vídeo fica para a eternidade, né? Às vezes você vai estar assistindo esse vídeo em 2025 e agora não é mais possível. Mas hoje, em 2019, a presunção de inocência aqui, ou não culpabilidade, cuidado pessoal com os termos. Cuidado com os termos que são parecidos, né? São sinônimos. Inocência também é chamado de não culpabilidade. Então, cuidado que presunção de inocência, a concepção clássica que nós tínhamos disso é que você não pode ser considerado culpado enquanto não tiver o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado ele não acontecia enquanto não ter o último recurso, não é verdade? Para o penal, teve uma variação, uma interpretação diferente. Como é que eu vou explicar isso para vocês que não são do direito? Preste atenção no seguinte: nós temos o juiz de primeiro grau, certo? Juiz, que é o cara que faz o julgamento primeiro. Juiz analisa o quê? Fatos e direito. Presta atenção. O juiz analisa fatos e direito. Imagine que o juiz condenou a pessoa. A pessoa pode recorrer? Claro, ele faz uma apelação. Recorre para o quê? Para o tribunal. Tribunal também analisa fatos e direito. Tomou pau no tribunal. Ele, se essa decisão do tribunal conter uma ofensa à lei federal, ele consegue levar um recurso especial, RESP, para o STJ.
se essa decisão contrariar algum tópico da Constituição Federal, ele consegue levar um recurso extraordinário para o STF. É aqui tranquilo, né? Juiz de primeiro grau, fatos e direito. Tribunal, fatos e direito. Quando eu chego nos tribunais superiores, eles analisam só o quê? Só o direito. Não quer mais saber de fato. Ah, mas a testemunha mentiu, mas não sei. Eu vou analisar o direito. Com esse fundamento que o STF disse, epa, como eu só vou analisar direito agora, e o cara foi condenado no primeiro grau, ou absolvido no primeiro grau e condenado no segundo, ele já pode sim começar a cumprir a pena, porque eu não vou mais analisar fato. Se ele praticou, se ele não praticou isso, quem analisa é juiz e tribunal. Para mim aqui só vem o direito, uniformização da jurisprudência. Então, com esse entendimento que eles falaram, foi condenado no tribunal, já pode começar a cumprir a pena. Tranquilos ou não? Sim ou não? Mais ou menos. Professor, aí se chegar no STF falar que ele tem direito de ser absolvido no caso, ele sai da pena? Se ele for absolvido no STF, por exemplo, se ele for absolvido, aí o STF determina que só termine o procedimento, né? Mas observando a decisão do STF. Legal, pessoal? Vamos lá. 4. Quem é a autoridade que determina a prisão no Brasil? Ponto. Respondam 30 linhas. Autoridade judicial. Como que vem no concurso? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem circunstanciada da autoridade policial. Aí o candidato Juninho, mais um cantinho fácil e marca certa. O que aconteceu com o candidato Juninho? Então, é autoridade policial, meu filho. Autoridade judicial. 1.500 vezes em prova de concurso e ainda tem gente errando. O que diz o artigo 5º da sua e da minha Constituição Federal? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial. Exceto aquelas transgressões disciplinares que tem a ver lá com o militar, que é isso tudo no penal militar e no processo penal militar. Então, beleza, pessoal? Sabe o que eu já vi no concurso? O ápice da maldade, dizendo assim, ó: ninguém será preso senão em flagrante delito, salvo por decisão do juiz, de forma escrita e fundamentada. É só o juiz que é a autoridade judiciária? Não. Será que um tribunal pode mandar prender alguém? Pode? Sim ou não? STJ pode mandar prender alguém? Pode. STF pode mandar prender alguém? Óbvio que pode. Qual é o nome dessa teoria? Nossa, mas você vai aprofundando cada vez mais e para com isso, amigo. É porque nessas falas, uma pode vir da sua prova. Vamos lá, como que é o nome disso? Quem pode o mais, pode o menos. Como que é o nome dessa teoria? Eu anotei para vocês bem aqui em cima semana passada. Qual o nome? Teoria dos poderes implícitos. Anotem, anotem. O professor fala, professor, que eu fico assim olhando para você falar, até esqueço de anotar. Não faça isso. Anote. Aí você olha para o professor, na hora que for assistir as aulas. Aí você fica lá olhando, não, realmente. Aí depois de você ter assistido umas 8, 10 aulas, você já vai falando junto. Nesse momento você ficou bom. Nesse momento, não sei o que, não perde mais concurso. No seu aplicativo de bolso você resolve aí 40, 50 questões por dia. Agora está tranquilo. Beleza, pessoal? Então, olha só, teoria dos poderes implícitos. Abre parênteses. Quem pode o mais,
pode o menos? Quem pode o mais, pode o menos. Se o juiz pode mandar prender alguém, você imagina o desembargador que está relator daquele processo, que faz parte daquela turma. Imagina o ministro que está julgando aquilo. Tá? Então a autoridade judiciária, para esse artigo 5º da Constituição Federal, é qualquer membro do Poder Judiciário. Não é só o juiz, como a questão afirma. Legal? Então, conceito, prisão penal, regra, liberdade, exceção prisão, presunção de inocência, não culpabilidade. Aqui a gente colocou aqui a prisão em segundo grau. Você vai deixando o seu caderno redondinho. 5. A autoridade judicial é a autoridade que manda prender. Terminamos essa parte introdutória. Agora a gente começa a falar propriamente de prisões. Tá? Propriamente de prisões. Para isso eu venho aqui nesse canto. Vamos lá. As prisões que nós temos no Brasil. Ó, nós temos prisões cautelares, nós temos prisões pena, nós temos prisões militares, nós temos prisões civis. Tranquilo, né? Tranquilo. Prisão cautelar é o que a gente vai ver agora. O que é algo cautelar no direito? Uma coisa que vem antes, né? Quando você ouvir, lembra dos macetinhos que eu já dei para você? No direito, quando você ouvir alguma coisa de subjetivo, você já sabe que é de pessoa ou órgão. Quando você ouvir alguma coisa objetivo, tem a ver com coisas, fatos. E quando você ouvir alguma coisa de cautelar, você sabe que é o que vem antes. O que vem antes do casamento? O noivado. Então o noivado para o direito é algo cautelar. A pessoa no namoro já foi para o casamento direto. Tá, é só um exemplo. Então olha só, prisões cautelares. Nós temos prisão temporária, prisão preventiva, prisão pena é aquela que vem com uma sentença criminal. Sentença criminal. Prisões militares são aquelas que têm relação com as transgressões militares. E a prisão civil a gente acabou de ver aqui, ó. Olha como quando a gente esquematiza as coisas, a gente fica simples de entender, né? Nós esquematizamos mais ou menos umas 50 páginas de um livro de doutrina. Aí, ó. Esse monte de palavras soltas. Cuidado que a depender da doutrina, os caras vão colocar aqui, ó, prisão em flagrante. Claro, né? Faz todo o sentido. Prisão em flagrante é uma prisão cautelar. Por que é prisão cautelar? Acabei de falar para vocês que cautelar é porque é antes de alguma coisa. Que alguma coisa seria essa? A sentença criminal. Porque se a prisão for depois da sentença, vai ser uma prisão pena. Bonito? Vai cumprir sua pena agora que você foi condenado. Foi condenado aqui no segundo grau, já pode começar a cumprir sua pena de prisão. Beleza? Tranquilos? Mesmo esquema. Estou com dúvida, não entendi. Volta tudo de novo. Tudo de novo onde? Desde boa noite. Já pensou? Às vezes acontece.
Professor, eu estava no WhatsApp aqui, ó, eu não entendi nada. Começa tudo de novo, por favor. Vocês já viram uma piada dessa? O aluno em regra, né? Pode falar o aluno. Alguns alunos de escola particular, de cursos, os caras são abusados, né? E aí o professor estava dando a aula e o aluno fala assim: olha, o negócio é o seguinte, aqui eu não entendi nada, pode começar tudo de novo. Eu falo: mas você não entendeu nada, porque você estava brincando aí, que você estava no seu celular, no seu tablet, você não entendeu nada. Aí eu estou pagando isso aí. Aí o professor falou: ah, é? Você está pagando? Peraí, só um pouquinho. A prefeitura me paga R$50 a hora a aula para eu ministrar esse curso preparatório para o vestibular para vocês. Então o professor fez uma conta, 50 dividido pela quantidade de aluno seria 50 centavos de cada um. O professor foi lá, pegou R$1, toma aqui, tá pago, e quando eu acabar a aula, os outros 50 centavos você vem e paga o 4 para mim. E aí a zoeira foi grande, né? Então para com isso, tenha respeito pelo professor que dá e tudo mais, né? Mas no Brasil tá tudo invertido, né? Tá tudo contrário, mas eu gostei. Isso é mentirinha, né, pessoal? Que você sopra, isso não existe. Vamos lá. O que a gente vai estudar hoje? Prisões cautelares. Para nós interessa a prisão-pena? Não. O que é a prisão-pena? Depois que o cara foi sentenciado, ele vai cumprir a pena. Quem é que vai estudar prisão-pena? Uma parte do direito lá da execução penal, né? Se o nosso curso aqui não fosse de carreira policial, fosse de agente penitenciário, ou fosse de sócio educativo, ou o próprio AGP federal que está sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Aí você tem um curso próprio de execução penal. Agora a gente vai pegar essa execução penal aqui e vamos ver quantos anos que o cara tomou, qual que é o regime, o que ele tem direito, progressão de regime, liberdade condicional, etc. Não é o caso aqui. Então essa aqui a gente não vai estudar agora. Prisões militares, vamos estudar? Não, prisão militar é quem vai fazer concurso da PM. Quem for fazer concurso de Forças Armadas. Não vamos estudar prisões civis? Não, prisão civil é para quem vai fazer concurso de defensoria pública. Para nós o que importa é prisão cautelar. Prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante. Beleza? Apertem os cintos e vamos embora. Começar pela prisão em flagrante. Qual é o fundamento legal da prisão em flagrante? Fundamento legal. Onde que está escrito tudo o que você precisa saber sobre a prisão em flagrante? Qual é o fundamento legal? Quando a sua prova perguntar qual é o fundamento legal de tal coisa, ele quer saber onde é que está na lei. Quando perguntar assim, qual é o fundamento constitucional de tal coisa, ele quer saber onde está na Constituição. Qual o fundamento doutrinário? Quem da doutrina que fala isso? Qual o fundamento jurisprudencial? Quem da jurisprudência que fala isso? Legal? Então vamos lá. Prisões em flagrante, qual é o fundamento legal? Isso mesmo, 301, artigo 301 do CPP. Muito bom, beleza? Artigo 301 do CPP. De cabeça, fale para mim. Quem é polícia tem que mandar isso aí de cabeça, hein? Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Quantas informações só dessas duas linhas? Milhares, né? Todas caem em concurso. Pode apagar? Então beleza, vamos lá. Pessoal, qualquer do povo pode. Qual é o nome dessa prisão? Pode. Se você quiser, você prende. Se você não quiser, você fecha o vidro do carro e vai embora. Facultativo. Tem sinônimo? Tem sinônimo, né? O que é facultativo é não obrigatório. Legal? Então, olha só. Qualquer do povo poderá.
Qualquer do povo poderá. Flagrante, facultativo. Flagrante, tem doutrinador, tem banca, tem prova que chama flagrante não obrigatório. Aí é português, né? Interpretação de texto. O que é facultativo é porque é não obrigatório. Qualquer do povo poderá. Flagrante, facultativo. Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverá. Esse flagrante é o quê? Obrigatório. O deverá é flagrante obrigatório. Obrigatório para quem? Autoridade policial. Quem que é autoridade policial? Delegado de polícia ou seus agentes. Policial militar, policial civil, policial rodoviário federal. Juiz presencia, juiz indo para casa, saindo do fórum às 18 horas, presencia alguém praticando crime. O flagrante do juiz é facultativo ou obrigatório? Facultativo ou obrigatório? Facultativo. Juiz é polícia? Não. Juiz é autoridade policial? Não. O juiz, a doutrina majoritária fala que ele é cidadão, nesse sentido aí. Tá? E o promotor? Vê alguém praticando crime, é obrigado a descer armado com a pontoeira, deita, bora, não sei o quê. É obrigado ou não? Não. Mas eles podem mandar, se tiver uma autoridade policial. Se for tiver flagrante, não precisa nem matar. O policial ele já tem que estar no obrigatório. Professor, fazendo um cursinho de tecnologia de gestão pública, veio uma vez o promotor lá de Cuiabá. Ele falou que não lembro a situação que aconteceu, mas ele falou que deu uma prisão por desacato. Sim, pode. Praticou crime contra ele, aí ele pode dar a voz de prisão. Legal? Pessoal, então prestem atenção, hein? Qualquer do povo poderá. O cidadão não é obrigado. Se ele quiser. Professor, o caso policial, tanto quando estiver de folga, Tanto o policial é sempre 24 horas. Essa notícia é quase unânime. É 95% de unanimidade. Não importa se ele está de folga, se ele está de serviço, se ele está de férias, se ele está na praia. Polícia é polícia 24 horas. Legal? Fundamento legal, artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja. Ó, quem quer que seja. O juiz pode. Quem quer que seja. E aí, professor? Policial As pessoas ficam com medo de marcar isso aqui na prova e elas se lascam. Quem quer que seja. Vamos lá. Quem quer que seja. O juiz acabou de matar a esposa dele numa discussão. No apartamento do lado, ouvindo tudo, morava um delegado de polícia. O delegado tem que prender o juiz? Óbvio, ele fez isso. Cuidado quando eu falo de prisão. Eu já pedi para vocês anotarem isso 1.900 vezes, que a prisão em flagrante era dividida em 4 atos. Falem para mim. 1. Captura. Vamos botar aqui. 1. Captura. 2. Condução. Leva para a autoridade policial. Condução. 3.
Lavratura do APF. Lavratura do APF. O que é APF? Auto de prisão em flagrante. Quem for fazer para escrivão, você vai fazer APF até o final da sua vida. Você vai fazer 4.900 auto de prisão em flagrante por dia. Tem uns colegas que estão lotados numa delegacia da capital lá. Esses dias o plantão dos caras deu 37 flagrantes. Não é desumano? 37 flagrantes. Cada flagrante, olha só, a PM chega com BO. Vou ver se eu lembro de cabeça. Não sou delegado, né? Não sou delegado, não sou escrivão, isso não cai em concurso, então vou ver se eu lembro de cabeça. Pode ser que falta alguma coisa. Então vamos lá. PM chega com BO. Aí vai. Qual que é o primeiro ato? Ouvir o condutor. Terminou de ouvir o condutor, às vezes é uma guarnição de 3 PMs, ouve os 3. Terminou, ouvir testemunha, tem mais 5 testemunhas, ouve a testemunha. Depois, ouve a vítima, isso é um monte de vítima, ouve cada uma das vítimas. E o cara vai ouvindo e tomando termo e assinando e tomando. Aí tá, terminou de ouvir as vítimas, ouve o acusado. Tem advogado, entra em contato com o advogado. Se não tem, cópia do auto de prisão em flagrante para o MP, para a Defensoria Pública, fora o outro que vai para o juiz, e testemunha, e diligência, e exame de corpo de delito. Nós vimos onde, se for um delito não transeunte, deixa vestígio, tem que ter tudo mais. Toma ofício lá para o IML para fazer a perícia. Ofício para fazer corpo de delito no cara, para ver se ele não está apanhado, não está quebrado. Bicho, cada inquérito dessa tala aqui, para um escrivão. Agora você imagina 37 numa noite. Outro dia o olho do cara tá pegando fogo, né? Então o escrivão, ele tem que ser um cara esperto. Ele tem que ser bom de computador, tem que ser um cara esperto. Você terminou, o que aconteceu lá? Assim, tá bom. Aconteceu assim, não sei o que, papapá. F12, salvar como, para, imprime, toma, assina aqui, próximo, terminou lá, bora, não sei o que, o delegado já estava ouvindo um, ele ouvindo o outro. 37 inquéritos, eu não acreditei nisso. Às vezes dá 3 numa noite, os caras ficam quase loucos. 3, e é o seguinte, o PM chega lá, tá louco, vai embora, bora, quero ser ouvido logo aí, os que vão ficar louquinhos. Então beleza, lavratura do APF. E qual é o quarto? Depois que eu já lavrei o flagrante, eu faço o que com o bonito? Levo ele para casa? Gosta de bandido, leva para casa. Não é assim que falam? Recolhimento ao cárcere. Velho, vamos falar a verdade? Ao cárcere, não ao cárceres, né? Sacaneando essa palavra aqui, ao cárcere. Vamos falar a verdade? Se cair isso aqui no concurso, é 5% que acerta. As pessoas acham que prisão em flagrante é pegar o cara e pronto. Mas o que você faz com isso? Sei lá, leva a delegacia, lá o delegado sabe o que faz. Você não ouve isso de acadêmico de direito? E aí, sei lá, pega e leva para lá e sei lá o que vai acontecer lá, né? Então veja só. Quando a gente estiver tratando de juiz, promotor, deputado, senador, procurador de Estado, diplomata, a galera do Tribunal de Contas, os conselheiros de contas. Quando eu estiver tratando desses caras aqui, ó, eu não vou fazer isso de imediato. Só tenho captura e condução. Quando chega para o delegado, o estatuto desses caras que eu acabei de falar fala que ele tem que mandar, né? No caso de juiz e promotor, manda para o chefe do órgão, o presidente do tribunal ou o procurador-geral, que ele que vai conduzir o inquérito. O delegado não pode iniciar o juiz é iniciável, né? Não é inicial, nem ele nem o promotor. Manda para o chefe deles, tribunal e tribunal. Se for no caso de deputado e senador,
Só podem ser presos por crimes. O quê? Inafiançáveis. Já tivemos essa aula, hein? Crimes inafiançáveis. Faz todo o procedimento, tem que pedir autorização, né? No caso, se for atos de investigação, já tem que ter pedido autorização para o ministro, relator, mas tudo mais. Só pode ser preso em flagrante por crimes inafiançáveis. Terminou o procedimento, manda para casa. A casa pode sustar o andamento da ação e tudo mais. Legal? Então vejam só. Quem quer que seja pode ser preso. Você não cai mais nessa pegadinha. Você sabe que ele só vai fazer essas duas aqui, ó. Só a captura e a condução. Só a captura e condução. Aí o estatuto de cada um deles vai determinar o procedimento. Se o delegado mesmo termina de fazer, depois manda para casa. Se já encerra a diligência ali, já manda para o presidente. Aí é cada plano de carreira, cada lei da carreira diz as garantias dos seus membros, tá? Mas para nós, no geral do processo penal, é aquilo ali. Quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Flagrante delito é um novo tópico que vocês vão abrir aqui embaixo desse, ó. Não está lá na sequência. Ainda continua o prazo de 24 horas para a comunicação? 24 horas para entregar o auto de prisão com a nota de culpa, né? Terminar ele e entregar a nota de culpa para ele. Nós já vamos ver daqui a pouco. Legal? Então vocês vão abrir um novo tópico aqui. O que é flagrante delito? Professor, flagrante delito é flagrante. A doutrina esmiuça, fatia esse procedimento em um monte de informação que cai no concurso. Flagrante delito, nós estamos dizendo do artigo 302. Flagrante delito. Ler 1.500 vezes artigo 302 do CPP. Professor, é sério que para passar no concurso eu tenho que ler lei seca? Não sei porque não está lendo ainda. Já era para estar lendo faz horas. Já era para estar lendo faz horas. Legal? Então, flagrante delito, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem? Quem? Raimundo Manoel. Assim que é? Quem? Vamos lá. Inciso 1. Está cometendo. Está cometendo a infração penal. O cara foi preso com a boca na bundinha, o cara está metendo a faca na vítima. O cara está atirando na vítima. Num crime de dano, o cara está quebrando o carro. A cara está quebrando o carro do ex-namorado que voltou com a ex. Na hora ele está quebrando ali. Crime de dilapidação do patrimônio público, né? Está depredando ali. Então veja só. Considera-se em flagrante delito, inciso 1. Quem está cometendo a infração penal. Inciso 2. Acabou de cometê-la. Acabou de cometê-la. Agora o cara não está enfiando a faca, ele acabou de enfiar e está puxando e está limpando ela aqui, ó. Acabou de cometer o crime e a vítima está no chão. Na hora a viatura passa. Tem vagabundo que é azarado, né? Lembra daquele caso no Monte Verde? O cara chegando em casa, abre o portão eletrônico abrindo devagar, quando ele vai sair o cara mete uma arma dele. O cara tinha R$1. Na época que R$1 era uma notinha verde ainda, não era moeda, era mão. Só tem isso, não sei o que, me dá isso aqui, não, tudo mais. Quando ele está saindo, a viatura da PM está passando. Imediatamente, não. E aí, dá para prender ou não?
Sim ou não? Com certeza. Vocês fariam essa prisão sem medo? Toda prisão tem que ser feita sem medo. É isso, essa é a resposta correta. Até é ilegal, você erra na certeza mesmo ali. Mas eu não erro. Às vezes a gente erra. Mas se você errar com certeza, sem medo, você feliz, até isso vai ser perdoado.